Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado Cabo Júnior Amaral explicou como direitos fundamentais dos cidadãos vêm sendo violados no Brasil sem que o Congresso Nacional faça qualquer coisa para impedir. O deputado relatou: nós reunimos no Salão Verde mais de 20 parlamentares que estão sendo perseguidos e tendo seus direitos constitucionais violados, não apenas a prerrogativa da atividade parlamentar, mas seus direitos de cidadão. O deputado lembrou: há mais de 5 anos arrastam-se inquéritos malucos, fantasiosos, no Supremo Tribunal Federal, inquéritos que, na verdade, servem não apenas para atentar contra a democracia, esses inquéritos, sim, são atentados contra a democracia, mas também para constranger este poder, para perseguir a oposição. Júnior Amaral explicou a demanda dos parlamentares pelo fim do sigilo nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores. Hoje nós nos reunimos para exigir, num primeiro momento, a quebra desses sigilos. Não podemos sequer ter acesso ao que está sendo tratado nesses inquéritos infinitos, salvo engano, de mais de 1.800 dias. Então não conseguimos nos defender. Eu sou uma dessas vítimas e não me acovardo, não recuo. Não é este o nosso papel aqui. O nosso apelo é para que essa casa nos ajude a dar um basta a essa sobreposição inconstitucional de um poder que quer ser absoluto sobre os outros. O deputado explicou ainda que a omissão do Congresso mostra que o poder legislativo vem se sujeitando voluntariamente a outro poder. Nós não podemos aceitar que esses desmandos continuem, que esta casa fique cada vez mais apequenada diante de outro poder. Agora, com essa crise que se apresenta na relação entre o Congresso e o Executivo, aproveitemos o momento para, pelo menos, trazer de volta a democracia e o equilíbrio dos poderes que jamais deveriam ter se afastado. Cabo Júnior Amaral lembrou ainda que o Legislativo não se limita a se sujeitar ao Judiciário, mas também se comporta de forma servil em relação ao Executivo. Ele disse: este país está indo ladeira abaixo. Se alguém pode impedir isso, é este Congresso Nacional, e em especial esta casa, que ainda é composta em sua maioria de muita gente decente, que pode pôr fim a tudo isso. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação do patrimônio público e privado, obstrução de vias ou agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira e pacífica para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado,
Doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, deputado. Presidente, Vossa Excelência. Presidente, hoje nós reunimos mais de 20 parlamentares ali no Salão Verde. Parlamentares que estão sendo perseguidos e tendo seus direitos constitucionais violados. Não apenas na prerrogativa de parlamentar, não apenas na atividade, mas também enquanto cidadão. Por quê? Há mais de 5 anos se arrastam inquéritos malucos, fantasiosos, no Supremo Tribunal Federal, que servem, na verdade, para não apenas atentar contra a democracia, e estes inquéritos, sim, são atentados à democracia, mas também constranger este poder, perseguir a oposição. E hoje nós nos reunimos para exigir, e num primeiro momento, a quebra desses sigilos, porque nós não podemos sequer ter acesso ao que está sendo tratado nesses inquéritos infinitos, salvo engano, há mais de 1.800 dias, e por isso não conseguimos também nos defender. Eu sou uma dessas vítimas e não me acovardo, não recuo, porque não é esse o nosso papel aqui, e o nosso apelo é para que essa casa também nos ajude a dar um basta nessa sobreposição inconstitucional de um poder que quer ser absoluto sobre os outros. Nós não podemos aceitar que esses desmandos continuem e que essa casa seja cada vez mais apequenada diante de outro poder. Agora, com essa crise que se apresenta aí de relação entre Congresso e o Executivo, que aproveitemos esse momento pelo menos para trazer de volta a democracia e o equilíbrio dos poderes que jamais deveriam ter se afastado. E comentando aqui sobre o governo, estão tão desequilibrados, o cenário é de caos, e só não se apresenta ainda pior porque tem a complacência da imprensa. Eu lembro do grito, que isso, elas estão descontroladas, o presidente está dando pito, está advertindo o ministro em público. Será que é para tentar se esquivar da responsabilidade de dizer ao Congresso e à população que, olha, não sou eu, são os meus ministros? Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, vou chamar a atenção. Tá ridículo, esse país está indo ladeira abaixo, e se tem alguém que pode impedir isso, é esse Congresso Nacional, e em especial essa casa que ainda tem, composta em maioria, muita gente decente, que pode pôr fim a tudo isso. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Essa aqui talvez é uma das coletivas mais importantes desse mandato de deputado federal e no Senado da República que nós parlamentares hoje temos a honra de ocupar. É uma coletiva de imprensa para juntar todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, porque alguns não conseguiram se fazer presentes hoje, que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral de sigilo de justiça sobre processos e inquéritos aos quais sequer nossos advogados, nossas defesas têm acesso. Nós estamos aqui para dizer que numa democracia, num Estado de Direito, esses inquéritos sequer poderiam existir. Em segundo lugar, existindo, não é possível que não tenhamos direito à defesa, a constituir e habilitar advogados. E é incrível, mas estamos aqui já com mais de 20 parlamentares que não têm acesso por meio de seus representantes legais aos autos de processo ou de inquéritos
arquivados ou em andamento. É um absurdo, isso não se admite. E é por esse motivo mesmo que estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e que os sigilos sejam levantados de todos os inquéritos e de todos os processos, não apenas que envolvem parlamentares do Congresso Nacional, mas também milhares de outros brasileiros que são hoje, lamentavelmente, perseguidos políticos no país. E, finalmente, antes de passar a palavra para os demais que se manifestarão, quero dizer que este instrumento de colocar sob sigilo processos judiciais e inquéritos, na verdade, não visa dar sigilo de justiça, mas manter na clandestinidade aqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Tentam nos calar, tentam nos amordaçar e nos ameaçar, inclusive, de uma série de medidas ilegais e punitivas se abrirmos a nossa boca, se falarmos aquilo que temos a obrigação de dizer por sermos representantes do povo brasileiro. Mas é evidente, pela presença de todos que aqui estão, tanto aqueles que não têm acessos aos seus processos ou aos inquéritos que respondem, mas também aos demais membros do parlamento que estão aqui para dar apoio, que nós não nos curvamos à tirania. E mais do que isso, depois desses 5 anos de inquérito, nós percebemos que o mundo todo, por meio dos Twitter Files e do apoio de muitas lideranças internacionais, inclusive do senhor Elon Musk, a quem nós agradecemos, o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil hoje está seguindo. Não são caminhos democráticos, não são caminhos de liberdade, pelo contrário, não podemos permitir que a censura e o arbítrio predominem. E por isso estamos aqui nos manifestando e repetindo mais uma vez: ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos e inquéritos. E não é um pedido feito unicamente, diretamente a Vossa Excelência, ao STF ou ao TSE, mas também será feito via procuradorias da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que tem obrigação, da mesma forma, de defender os mandatos parlamentares de cada um dos representantes aqui e da Casa do Congresso Nacional como um todo. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao líder da oposição, o deputado Felipe Barros.